Voltando. Deu tempo de tomar uma aguinha, né? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de comunicação da disciplina de comunicação organizacional, tá? Falando sobre comunicação interna. A gente começou a falar sobre ofício, né? Que o ofício é uma comunicação externa, tá? Lembrando que a gente tem que escrever sempre de forma formal e direta, tá? Cuidado com comunicações informais, de formas informais, né? Para não gerar ruídos, desentendimentos, má interpretações. Por isso a importância de quê? De ler a mensagem antes de ser enviada, tá? Certo? Aí a gente lembra de quê? Falar, né? Pensar antes de falar, né? Pensar antes de escrever. E se não pensou antes de escrever e escreveu, não mande, releia. Leia e releia, né? Para que você seja direto, né? Não cause um desentendimento, né? E você seja entendido, certo? Bom, ainda continuando falando de como evitar erros em memorandos, descreva em linhas gerais os passos que você pretende seguir ou as ações, né, que recomenda, certo? Não se esqueça de incluir anexos se você pretende mencionar. Se mencionar no memorando anexos, você tem que incluir. Não apresente muitas informações de uma só vez, tá? Oriente seus leitores para as questões mais importantes. Não deixe de contextualizar as informações. Não exagere no uso de expressões como a fim de que, em virtude, com a finalidade de, né? Então, não exagere, tá? Bom, a gente fala da comunicação interna, falamos dos documentos, né? Ofício, memorando, e a gente não pode esquecer das redes sociais. Como assim, professora? Redes sociais na comunicação interna? Vamos ver se vocês estão atentos com o que anda acontecendo aí no dia a dia. Quando foi que começou o uso de redes sociais, né? Com grande uso, né? Com constância, certo? Dentro das organizações. Quando foi, gente? Que tiveram a necessidade, quando que as organizações, as empresas tiveram a necessidade de fazer as suas redes sociais profissionais? Quando foi que começou mesmo, né? Isso foi um impacto, não é verdade? O uso das mídias no ambiente organizacional. Olha aí, a Leidiane, eu estava esperando, gente, eu fiz essa pergunta de manhã, né? E aí eu deixei até passar, porque eu disse, não, eles não vão responder, né? Eles não vão nem comentar, eles nem imaginaram, né? Olha aí, a Leidiane, potencialmente por ocasião da pandemia, né? E não só as organizações, vocês perceberam que hoje os profissionais, né? Médicos, advogados, engenheiros, professores, né? Alunos, tem alunos de pós-graduação já fazendo seu marketing, utilizando a rede social, a sua rede social profissional, né? Então, isso foi por ocasião da pandemia, né? Teve o lado ruim, a pandemia, tá tendo o lado ruim, tá, mas olha aí a parte boa. Você divulga seu trabalho em várias formas, certo? Então, as pessoas estão inseridas na sociedade por meio das relações que desenvolve durante toda a nossa vida. Durante toda a vida, a gente desenvolve relações. Primeiro, no âmbito familiar, que é a primeira comunicação que a gente tem. O desenvolvimento de uma comunicação e de uma relação interpessoal começa no âmbito familiar. Em seguida, na escola, na comunidade em que a gente vive, ou seja, a sociedade, e no ambiente de trabalho, que é o ambiente organizacional. Que esse sim precisamos reforçar uma boa comunicação. As relações que as pessoas desenvolvem e mantêm é que fortalecem a esfera social, tá? A própria natureza humana nos liga a outras pessoas e estrutura da sociedade em rede. E dentro, a gente está falando de comunicação interna, professora, rede social.
que é que a gente usa? Ora, tem empresas que os setores se comunicam através de quê? Formam grupos no WhatsApp, gente. Né? Tem o grupo no WhatsApp daquele setor. O supervisor entra em contato com os colaboradores da sua equipe através daquele grupo. Tá? Tem empresas que é assim. Tem gente que fica com o celular na mão que você pensa que está usando o celular, né, por outra coisa, mas muitas vezes está ali, ó, falando com o chefe. Aconteceu um problema. Ó, o recursos humanos, setor de recursos humanos quer falar com fulano de tal do setor financeiro. Bota no grupo. Para não haver demora, porque é rápido. Faz um teste. Imagina aí uma pessoa sair lá do setor de recursos humanos, vai atravessando a organização todinha até o setor financeiro. Cadê fulano? Não tá. Tá na hora do intervalo, tá no refeitório. Vai lá no refeitório atrás do fulano. Ora, o que é mais rápido? Só pegar o celular. A pessoa já está ali, ó. Opa, está querendo falar comigo para eu me apresentar no setor de recursos humanos. É mais rápido, é mais eficiente. Então, tem a utilização na comunicação interna de redes sociais. Né? As redes sociais, segundo Marteleto, representam um conjunto de participantes autônomos unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses compartilhados. Esse é um exemplo que eu falei do uso. Mas também tem o pessoal do marketing digital, que está toda hora ali, ó, colocando na rede social, no site da empresa, notícias da empresa, atividades que são geradas, produtos, serviços. Rede social. Tá? A autora ressalta ainda que só nas últimas décadas o trabalho pessoal em redes de conexão passou a ser percebido como um instrumento de comunicação organizacional. Só agora. E aí a gente lembra de quê? Da imprensa, né? Que antigamente ninguém se preocupava com a comunicação organizacional. A gente lembra o quê? Da Revolução Industrial, que o que causou para que as indústrias pudessem vender os seus produtos e serviços, tinha que começar uma comunicação interna e externa. Né? Lembram das aulas passadas? Certo? Então, o mesmo documento da SECOM apresenta o que determinaram os 3 dogmas das redes sociais. Quais são os 3 dogmas? A verdade é algo repetido diversas vezes por diversas pessoas. Tá? Grandes corporações estão erradas até que se prove o contrário. E o usuário só entende quem fala a mesma língua que ele. Tá? É necessário entender que os dogmas são modelos de crenças claros e raramente questionáveis pela ampla maioria dos usuários e que, se entendidos da mesma forma, tá, por empresas ou instituições, podem fazer com que elas fiquem mais preparadas para reagir a uma situação adversa, tá, de maneira mais ágil e efetiva, com menos surpresas. Tá? E nós precisamos, gente, refletir sobre o uso dessas redes sociais na comunicação empresarial. Né? Reduzir os abusos e explorar esse campo ilimitado de possibilidades que é a grande rede e suas ferramentas. Por que a gente precisa refletir? Tem um lado bom, que eu falei, tem um lado bom, lógico. A gente tem que acompanhar a evolução tecnológica, não é verdade? Mas quando se fala de reduzir os abusos, é porque tem pessoas que usam a internet, usam as redes sociais até dentro da própria empresa. Né? Para fazer mau uso. A gente tem que fazer um bom uso dessa tecnologia e não um mau uso. Principalmente quando se fala de comunicação interna organizacional. Dessa forma, que existe a necessidade da mesma forma que existe a necessidade de divulgar de forma positiva, né, a imagem de um negócio para clientes e potenciais consumidores, é preciso que o seu público interno também tenha uma boa visão sobre ele. Certo? Ao decidir modificações na estrutura do organograma, por exemplo, além dos gestores e líderes, é preciso que essas mudanças sejam divulgadas de maneira clara e precisa aos seus profissionais. E caso exista
algum problema de comunicação nesse momento, certamente haverá aqueles colaboradores, tá, insatisfeitos com as mudanças, da mesma forma que não entenderão os motivos pelos quais aquelas transformações foram executadas, né? Além das informações repassadas de forma vertical, ou seja, dos supervisores e líderes para os profissionais, aqui tem uma hierarquia. A forma vertical tem hierarquia. Tá? Elas também podem ser transmitidas de maneira horizontal, ou seja, entre colaboradores de uma mesma área. Bom, por essa razão, é preciso, né, e sempre vai ser preciso, investir nesse aspecto, visando a um relacionamento transparente e empático entre todos os setores da empresa, né? Existem ainda vantagens de investir na comunicação interna de um negócio. Investimento, gente, não é gasto, tá? Você vai ganhar quando você investe nessa questão aqui, que tem muita organização que não investe nessa questão de comunicação porque acha besteira, mas é importante, né? Então, existindo vantagens como colaboradores mais alinhados. Alinhar os colaboradores ao que acontece na empresa, entre os setores, as deliberações, os projetos, as implantações de normas, as implantações de projetos, treinamentos, capacitações, qualificações, alinhar, deixar todo mundo informado. Especialmente em empresas maiores, é preciso que todos os colaboradores estejam alinhados quanto aos propósitos dos negócios. O alinhamento começa na hora da admissão. O colaborador tem que ser informado sobre a empresa, o histórico da empresa, qual é a missão da empresa, qual é o valor, qual é o princípio, a visão, o público que ela atinge, né? E qual é o objetivo. O colaborador tem que estar alinhado, por quê? O colaborador ele tem que trabalhar pensando no objetivo em comum, no desenvolvimento da empresa. Por quê? Porque, consequentemente, a empresa se desenvolvendo, vocês também irão crescer. Um funcionário que não faz a empresa crescer, ele não vai crescer. Começa daí, tá? Dessa forma, a missão, a visão, os valores de uma organização, eles precisam ser bem estabelecidos. Eles precisam ser compartilhados entre toda a equipe, tá? Uma empresa que você abre uma seleção, vai contratar, né? Faz uma seleção, escolhe o currículo, olha, você foi escolhido ou escolhido, amanhã você vai trabalhar. Você não tem conhecimento da empresa, só tem conhecimento da sua função naquele setor. Você não sabe nem por que está ali. A única maneira, por que é que você está aqui? Não, porque eu preciso de um emprego. E a empresa lhe informou sobre o objetivo dela? Não, não sei. Eu sei que eu estou trabalhando na empresa como técnica em recursos humanos, no setor de recursos humanos. Sim, mas qual é a atividade da empresa? Você sabe? Não. Isso acontece muito, gente. Acontece muito. Eu já vi pessoas, funcionários, numa seleção, tá? Eu, como engenheira agrônoma, uma época numa indústria, onde teve uma seleção e eu ouvindo aquilo ali. A pessoa não sabia nem o que era que estava na indústria. O que era produzido, qual era o processo produtivo. Só estava ali no setor sabendo o que iria fazer. Tá? E não é certo. Ok? Assim, os profissionais traçam um caminho mais eficaz para atingir as metas, atingir os objetivos, de acordo com o que a companhia deseja. Cada pessoa tem suas funções bem delimitadas, né? Compartilhando a visão global da empresa, o foco será o mesmo para grande parte dos colaboradores, o que contribui para os resultados como um todo, certo? Outra vantagem,
A gente alinha os colaboradores, que são os colaboradores alinhados, né? Para fortalecer o clima organizacional. Segunda vantagem, fortalecimento do clima organizacional. Estabelecer ações para melhorar o clima organizacional deve estar entre as primeiras preocupações de sua empresa, a fim de que haja uma redução da taxa de turnover. Reduzir taxa de turnover. Professor, o que é isso? Reduzir rotatividade de pessoal e uma retenção de talentos adequadas. Eu vou reduzir essa rotatividade. O que é rotatividade de pessoal, professora? Tem empresas que contratam, com 3 meses demite. Ou seja, não segura o profissional. Por questões da organização. Muitas vezes por questões trabalhistas. Muitas empresas que eu conheço, tá? Empresas privadas, né? Contratam um profissional, passa 3 meses, o profissional pensa que vai continuar, faz tudo direitinho e a empresa tira, contrata mais. Aí aquele outro passa 3 meses, quer dizer, alta rotatividade, né? É uma contratação e demissão assim, uma em cima da outra, certo? Tá bom? Então tem que evitar, reduzir, porque isso não é bom. Não é bom para a imagem da empresa, tá? E reter talentos, uma retenção adequada. Como é reter talentos? É você ver realmente que aquele funcionário, ele é capacitado, ele tem qualificação naquela função que ele está exercendo, certo? Muitas empresas querem os técnicos em recursos humanos ou outros, né, até superiores, formados em cursos superiores na parte de recursos humanos, sabendo um idioma, além do português, né? Então, isso já faz um diferencial, né? Ou então, sabendo muitos programas, certo? De computador, tendo cursos de informática, tá? Então, isso faz um diferencial, né? Cursos de gestão, certo? Então, fiquem atentos em relação a isso. Entre as vantagens de usufruir dos resultados dessa métrica, destacamos a economia de recursos, né? Dentro ainda do fortalecimento do clima organizacional, além disso, tais práticas contribuem para prezar pelo capital intelectual de seus profissionais. Em uma troca de colaboradores, certamente haverá informações que passarão despercebidas, né? Tal situação exige um planejamento de treinamentos para os novos profissionais sobre a cultura organizacional, bem como sobre os processos internos necessários para o dia a dia de suas funções. Tem organização que investe pesado nos funcionários, porque eles querem o melhor para a empresa. Então, eles, dentro do planejamento estratégico deles, já tem o treinamento para funcionários, certo? Bom, outra vantagem. Se eu vou alinhar meus colaboradores, fazendo com que eles tenham informação da missão, da visão, valores, princípios, objetivo, né? Eu vou o quê? Depois do alinhamento, fortalecimento do clima organizacional. Com o meu clima organizacional alinhado, fortalecido, o que é que eu vou esperar? Um aumento da produtividade, tá? Ao definir boas estratégias de comunicação interna, os profissionais vão entender de forma mais clara quais são os objetivos da organização e como a sua área, como é o seu setor, a sua função, a sua atividade, tá? O seu profissionalismo, certo? Vai contribuir para os objetivos macro, né? A partir disso, eles se sentirão mais motivados, certo? A exercer suas atividades diárias, tornando-se mais produtivos. Maior motivação aumenta a produtividade. Eles vão entender ainda quais são os processos internos dentro dos seus setores que podem ser melhorados, alinhando a estrutura do negócio em prol de resultados mais efetivos, certo? Esses tópicos, aliados com o engajamento do seu profissional, vão permitir
que eles divulguem o negócio de maneira espontânea, trazendo novos clientes e aumentando o interesse do mercado em entender sobre o modelo de negócio da sua empresa. Oportunidade de reconhecimento profissional. Tem empresas que reconhecem o profissional, certo? O reconhecimento dos seus profissionais é outra estratégia. Quando tem reconhecimento, isso motiva mais o funcionário. Isso motiva mais o colaborador. É uma estratégia que contribui para o aumento da produtividade, motivando-os a sempre buscar por soluções que tragam resultados mais afetivos. Empresas assim, o funcionário fazendo a atividade dele, ele já reconhece, olha, eu posso melhorar nisso aqui. Né? Se eu aumentar minha produção, vai aumentar a produção do meu setor. Então, isso pode melhorar em setor tal da organização. Eu vou conversar com o meu supervisor, né, para a gente implantar essa metodologia aqui. Quer dizer, ele sempre está ali fazendo a atividade dele, mas ele está buscando uma melhoria na própria função. Tá? Mas para um bem comum. Né? E aí o supervisor vai, pega a ideia daquele funcionário, da equipe, vai comunicar a todos, entra em consenso, aumenta a produtividade. Tá? E aí vem o reconhecimento profissional. Por meio da comunicação interna, existe a possibilidade de reconhecer aqueles colaboradores que mais contribuíram para a organização e trouxeram um diferencial para o trabalho em equipe e para a entrega aos seus clientes. Né? Em canais específicos, existe a possibilidade de quê? De divulgar o que os colaboradores têm feito e apresentar os resultados, né, que determinada ação trouxe, inspirando outras pessoas a também traçarem estratégias inovadoras para suas áreas. Certo? Bom, troca de conhecimento. O exemplo que eu dei anteriormente na oportunidade de reconhecimento profissional também é uma troca de conhecimento. Tá? Por que não utilizar os canais de comunicação interna para que seus colaboradores possam constantemente aprender e ensinar os outros, aprender e ensinar os outros dentro de suas especialidades, contribuindo para o negócio sempre crescer e se destacar no mercado? Por que não utilizar os canais de comunicação interna? Né? Se a empresa tiver com a vantagem de alinhamento entre os colaboradores, isso aqui pode acontecer. Tá? Incentive-os a compartilhar quais pontos de suas áreas contribuem para o negócio, como eles fazem diferença para o contexto dos seus clientes e quais são os melhores métodos a serem utilizados para sempre oferecer o quê? Uma melhor experiência ao seu público. A partir dessa estratégia, também existe a possibilidade de quê? De os setores estarem conectados, fazendo com que eles tenham uma visão mais ampla sobre os processos da sua organização. Tá? Conhecimento da organização. Inicialmente, os seus colaboradores são as pessoas que mais precisam contar com um bom conhecimento da sua empresa e do seu produto. Tá? Ao entenderem sobre as vantagens daquele negócio para o público e quais são os principais diferenças da empresa, essa questão será transmitida aos clientes. Cliente quer informação. Né? E isso melhora a imagem do negócio mais positivamente. O cliente informado sobre o produto e sobre o serviço, ele vai estar satisfeito, ou seja, a empresa vai atender a necessidade do cliente. E que é isso que a organização quer. Tá? Então, o colaborador ele vai se sentir satisfeito ao mesmo tempo que ele recebe a informação, tem conhecimento do que é a organização e ele repassa para o cliente, isso melhora a imagem da empresa. Porque o cliente ele vai ser um cliente fiel, ele vai voltar, tá? Para aquela empresa. Por quê? Porque primeiro ele foi bem atendido, segundo ele teve a informação necessária para ele adquirir aquele produto ou serviço e ele sempre vai voltar, certo? Bom, a gente viu as vantagens, né? As estratégias, a gente tem também os riscos.
Os riscos da ausência de comunicação interna. Primeiro risco, incerteza e dúvida por parte dos colaboradores. Ora, se eu não tenho uma comunicação interna eficiente, ou se eu não tenho uma comunicação interna, se não existe, né, isso vai gerar dúvida e incerteza para mim, que sou funcionária. Para vocês, que serão futuros técnicos em recursos humanos e logo estarão no mercado de trabalho. Gera incerteza e dúvida. Conforme podemos observar, uma das principais vantagens relacionada ao investimento em comunicação interna tem ligação com o engajamento e com a produtividade dos colaboradores. No entanto, para que possamos desenvolver essas questões, é preciso o quê? Tirar todas as incertezas e dúvidas por parte dos profissionais, contribuindo para que haja transparência entre os gestores e sua equipe. Gente, se não houver uma comunicação transparente, clara, direta, a equipe vai se sentir, né, ameaçada às vezes, né, cheia de dúvidas, porque como é que eu vou atender o meu cliente? Como é que eu vou tirar a dúvida do público se eu mesmo, como funcionário, eu tenho dúvida do que é a minha organização? Né? Outro risco, ainda continua nas incertezas e dúvida por parte dos colaboradores, muitas vezes por meio de uma comunicação não tão clara, já existe a problemática de trazer um desconforto para o time como um todo, especialmente em épocas de mudança na organização. Caso não haja esse relacionamento e essa preocupação por parte da empresa, certamente ela vai se deparar com problemas desse tipo, o que contribui para um clima organizacional negativo, né, e para a defasagem de colaboradores. Tudo isso gera o quê? Entre a equipe, o surgimento de boatos e fofocas, desencadeando estresse, divergências e até mesmo uma baixa produtividade. E a organização não quer isso, e você, como funcionário, também não quer. A partir de dados oficiais, é que gestores e supervisores poderão repassar todas as informações importantes sobre determinado momento da organização, tranquilizando o time sobre os rumos e as decisões tomadas. Outro risco, não cumprimento de prazos e tarefas. Se você não tem informação, conhecimento da organização, se você tem dúvidas, como é que você vai cumprir prazos e tarefas? Né? Como consequência direta do tópico de incertezas e dúvidas, destacamos o não cumprimento de prazos e tarefas. Imagina uma equipe que não tem informação suficiente sobre o atual cenário da empresa, como ela vai conseguir interpretar suas funções de modo a contribuir para o crescimento da empresa, da organização? Como é que vai propor solução de aperfeiçoamento para o time? Como é que vai adquirir conhecimento a partir de dificuldades encontradas para alcançar os objetivos de negócio? Né? Então, é preciso deixar claro aos seus profissionais o que a empresa espera de cada um, como eles precisam exercer suas funções para alcançar as metas e como o time poderá auxiliá-lo nesse sentido, certo? Queda da qualidade no atendimento ao cliente. Se eu não tenho informação, se eu tenho dúvidas, se eu tenho incertezas da minha função, do que eu faço, do que eu estou fazendo, ou então se eu tenho certeza do que é produzido, do que é oferecido, do que é ofertado de serviço ou produto da organização, vai ter uma queda de qualidade no atendimento, porque o que é que eu vou passar de informação para o cliente? O que é que eu vou passar de informação sobre a minha função dentro da organização e qual é a minha participação na organização se eu tenho dúvidas e incertezas? Né? Então, o que é que o cliente vai imaginar? Qual é a imagem que a empresa vai passar para o público? Tá? Então, existe o risco de tudo isso ocasionar uma queda de qualidade no atendimento ao cliente, principalmente com a redução da produtividade. E caso vocês percebam que há esse problema, que há esse gargalo em sua empresa, talvez a necessidade de adotar uma postura
melhor de comunicação interna tenha sido identificada tarde demais, uma vez que eles só deixarão de usufruir de seus produtos e serviços quando os problemas já tiverem sido percebidos pelas demais pessoas. Professora, mas uma postura melhor de comunicação interna tenha sido identificada tarde demais. Identificar tarde demais, ou seja, o projeto, o processo de comunicação interna não estava no planejamento estratégico. Não fazia parte. Por aqui a gente já vê que a comunicação já não existe. Risco de ausência de comunicação. Se há ausência de comunicação é porque não foi dado importância, não foi investido no planejamento da organização. E isso acontece em muitas empresas, certo? E quem percebe logo é o cliente, tá? Os clientes são os mais impactados com a queda de qualidade no atendimento, nos serviços entregues e no cumprimento de prazos. Além disso, há um certo desconforto quando o colaborador, que já conhecia a realidade de determinada situação, deixa o negócio, né? Pois outro profissional precisará estar apto para também estar por dentro dela e aplicar seu conhecimento para melhorar a experiência do cliente. Né? E quais são as estratégias? Nós temos riscos. E quais são as estratégias para melhorar a comunicação interna? Né? Estimular os colaboradores a compartilhar os seus conhecimentos. Né? Abordar sobre a importância dos profissionais compartilharem seus conhecimentos para toda a equipe. É preciso adotar estratégia para que a área seja integrada e cada colaborador entenda como a sua função trará o diferencial para a empresa. Né? A melhor maneira que todos entendam o seu papel na organização é o quê? Primeiro, o conhecimento. Né? O entendimento do que está fazendo, qual é o seu papel. Tá? É estimulando o aprendizado, contribuindo para que os setores possam aproveitar suas expertises para aplicá-las em outras áreas. Né? Boa estratégia, organizar um evento semanal, no qual um membro da organização possa realizar uma palestra curta, com aproximadamente 1 hora. Nessa palestra vai poder demonstrar para os outros colaboradores uma situação que gerou conhecimento, algum desafio ou um problema, né? Como ele lidou com isso para superar, certo? Isso pode ser feito. Ouvir as opiniões de todos os profissionais. Quando a gente ouve a opinião de todos os profissionais, ou seja, todo mundo está participando, todo mundo está alinhado, fortalecendo o clima, engajado, tá? A organização está de portas abertas para a opinião dos colaboradores, não ouvir só os clientes, os colaboradores, os funcionários. São eles que vivenciam o dia a dia das suas próprias funções, entendendo quais decisões podem ou não, né, ser estratégicas da empresa. Estimular a cultura do feedback, retorno, oferecendo e recebendo de todos os profissionais, independentemente das suas áreas. Por meio desse retorno, desse feedback, tanto os profissionais quanto a empresa vão entender quais são as melhorias contínuas a serem aplicadas, permitindo o alcance do crescimento e do aprendizado diário. Né? O retorno ou feedback também vai diminuir os ruídos de comunicação. Vai diminuir os boatos, vai diminuir as fofocas, livrando o negócio das fofocas em corredor, uma vez que ele será ofertado de maneira direta ao colaborador gestor. Isso traz transparência para a equipe. Né? É preciso deixar claro que essa deve ser uma prática para toda a empresa, tá? Que vai permitir que todas as áreas possam oferecer um retorno sobre as atitudes e as diversas maneiras de se trabalhar em equipe. Oferecer treinamentos para adaptar a comunicação com o profissional. Cada pessoa, cada indivíduo, cada profissional tem a sua característica individual, né? Diretamente relacionado ao seu perfil comportamental. E isso exige um bom líder, adaptação para fazer os mais diversos tipos de abordagem. É preciso que os gestores passem por constantes treinamentos com o objetivo de quê?
de conhecer a equipe e entender melhor a maneira de se comunicar com cada um. E isso permite que esse impacto seja positivo a todos os membros da empresa, né? Determinado comunicado transmitido de forma específica a uma equipe pode ser repassado de maneiras diferentes, uma vez que vai poder, sim, ser recebido com interpretações diferentes também pelos colaboradores, porque são diferentes. Além de entender melhor o modo de lidar com os diferentes perfis de pessoas, também existe a necessidade de quê? De alinhar a forma com que as informações são repassadas, visando sempre o quê? Os aspectos positivos de um time que encaminha em prol do mesmo objetivo, tá? E aí a atividade, né? O processo de comunicação humana está sujeito à existência de barreiras. A comunicação está sujeita à existência de barreiras, obstáculos ou resistências à comunicação entre as pessoas, né? A respeito desse assunto, vamos assinalar a correta. As barreiras pessoais podem limitar ou distorcer as comunicações. Uma dessas barreiras é a distância física entre as pessoas. Letra B. Um escritório sem isolamento acústico, sob efeito de forte ruído, produz uma barreira semântica, pois a mensagem bloqueada, né, pode ser recebida com um significado diferente daquele de sua emissão. Entre barreiras físicas mais comuns em situações de trabalho, destaque-se a circulação contínua de pessoas e as interrupções frequentes provocadas por novas solicitações de serviços ou esclarecimentos. Letra D. Ocorre distorção quando partes essenciais da comunicação deixam de ser transmitidas deliberadamente. E letra E. Uma caixa de mensagem que atinja seu limite, deixando de receber as comunicações, constitui um tipo de barreira caracterizado como omissão. Qual a alternativa correta? Tá falando sobre comunicação humana, que a toda comunicação é sujeito à existência de ruídos, obstáculos, barreiras, né? Resistências, certo? Então, a respeito desse assunto, assinalar a alternativa correta. Vamos lá? Vamos lá, para ver se vocês entenderam sobre as comunicações internas e as barreiras. O que pode constituir de barreira. Vou responder, tá? Letra C. Entre as barreiras físicas mais comuns em situações de trabalho, destacam-se a circulação contínua de pessoas, né? E as interrupções frequentes provocadas por novas solicitações de serviço ou esclarecimento, né? Por exemplo, a Leidiane aí, letra C, tá? Por exemplo, vamos supor que eu aqui dando aula para vocês, né? E existe uma circulação contínua de pessoas no corredor, do lado de fora do estúdio, né? Uma interrupção frequente, abre e fecha de porta do estúdio, né? Isso é uma barreira, certo? Isso é um obstáculo de comunicação. Por quê? Porque vai atrapalhar a nossa comunicação, certo? No processo de mudança das organizações, as ações de comunicação interna se mostram como meio de interação contínua entre empresa e funcionário. Isso aqui é a primeira afirmativa. E a segunda, as ações de comunicação possibilitam o alinhamento entre objetivos individuais e institucionais necessário para que se consiga a participação ativa dos indivíduos e o sucesso da mudança, né? Assinale a afirmação acima, né? Analisando as afirmações, a gente conclui que as duas afirmações são verdadeiras, sendo que a segunda justifica a primeira. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. A primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira, ou as duas afirmações são falsas. Né? Wesley e Luana respondendo letra A. Vamos lá? Quem mais?
Dá um minutinho aí, Isnaba, para eles lerem direitinho essas afirmações. Se uma justifica a outra, se uma é verdadeira, se uma é falsa, se as duas são falsas ou verdadeiras. Vamos ler direitinho, gente. Um minutinho, Isnaba. Olha, Leidiane, letra A. Então, o que é que a gente pode concluir aqui dessa questão? As duas afirmações são verdadeiras, tá? Sendo que a segunda justifica a primeira, certo? Quem respondeu letra A, ok. Terceira questão. No estudo da comunicação, nós podemos afirmar que a mensagem é o produto físico decodificado pelo emissor. O canal é a mídia por onde a mensagem vai trafegar. A codificação da mensagem é a tradução dos símbolos pelo receptor de forma que possa ser compreendido, né? A fonte decodifica o pensamento iniciando a mensagem. E o feedback é uma barreira que pode dificultar a comunicação. Qual a alternativa correta? Wesley, letra B. Sávio, letra B. Luana, letra B. Estou gostando dessa interação. Vocês estão... O assunto tá bom. Olha aí, letra B. Vamos lá? No instante, né? Todo mundo letra B. Quem citou letra B? Ok. Mensagem ao produto físico decodificado pelo emissor? Não, não é o emissor que vai decodificar, tá? O canal é a mídia por onde a mensagem vai trafegar. O canal pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem no WhatsApp, pode ser pelo direct no Instagram, certo? Marco Silva acertou aí comemorando, né? Feedback não é uma barreira, feedback é um retorno para melhorar a comunicação, tá? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.